Olá pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo sobre inteligência artificial e gostaria de lembrar-lhes que este vídeo faz parte de uma série de outros vídeos. Nós já temos um vídeo anterior a esse que mostra um pouco da introdução sobre o que é a inteligência artificial. Eu também apresentei um histórico da IA desde a década de 1950 até os dias de hoje, mas de uma perspectiva da visão computacional. Então vale a pena você dar uma olhada nesse outro vídeo. E também gostaria de ressaltar que esses vídeos são introdutórios, a gente não está cobrindo completamente o assunto. Na verdade é uma tentativa também de atrair pessoas que não são da área de ciência da computação para entender um pouco sobre inteligência artificial. E o tema de hoje é aprendizagem. Vamos ver. Então, alguns conceitos fundamentais antes de nós entrarmos exatamente no assunto. Provavelmente muitas pessoas, não necessariamente de psicologia ou de neurociência, se questionam sobre como o ser humano aprende. E aí uma coisa fundamental que ocorre na aprendizagem humana, pelo menos da maioria dos seres humanos, é a presença de outros seres humanos que já sabem de um determinado assunto, que passa esse assunto para aquele que está aprendendo, ou que supervisiona, que serve de tutor para aquele que está aprendendo. É claro que existem alguns seres humanos que desenvolvem habilidades sem necessariamente alguém estar ensinando, mas é necessário um esforço para isso. Outra coisa que nós podemos nos questionar é necessário haver um reforço? Então essa pergunta, ela de certa forma tem uma relação com as teorias de aprendizagem da psicologia, em que uma delas, que foi muito conhecida há algumas décadas, era a teoria do reforço associada com os trabalhos do psicólogo Skinner, mas que existe uma técnica de aprendizagem por reforço em inteligência artificial, mas que em ambos os casos, tanto por reforço quanto supervisionado, ou seja, com alguém ensinando, é necessária a presença dessa pessoa, que pode ser chamada também de professor. Mas existem casos em que esse professor não está presente, né? No caso da aprendizagem de máquina ou da inteligência artificial, quando isso se reflete no problema em que nós não temos os rótulos dos dados que nós estamos usando. Então, às vezes também nós usamos o termo ground truth para falar de qual é o valor verdadeiro daqueles dados que nós estamos querendo aprender. E aí nós precisamos, de certa forma, categorizar as técnicas de aprendizagem de máquina, e as duas categorias mais comuns são a aprendizagem de máquina supervisionada e a aprendizagem de máquina não supervisionada. A aprendizagem supervisionada, como eu já repeti várias vezes, é a aprendizagem que nós temos, nós temos um conjunto de dados sobre o qual nós sabemos os rótulos reais daquele conjunto de dados. Nós sabemos de onde aqueles dados vieram e o que eles representam. Na aprendizagem de máquina não supervisionada, nós temos um conjunto de dados em que não são rotulados, nós não sabemos o que eles representam adequadamente. E aí nós precisamos empregar outras técnicas para tentar separar em categorias, em grupos ou em clusters, aqueles dados, usando a aprendizagem de máquina não supervisionada. Mas seja qual for a categoria de aprendizagem, é necessário ter um objetivo. Ou seja, onde é que a gente quer chegar com esses dados. No caso da aprendizagem supervisionada, esse objetivo geralmente é reduzir um erro. E aí nós estamos falando de otimização. Exatamente, no sentido de otimização do cálculo, lá de derivadas, em que nós temos uma função e queremos determinar, por exemplo, o máximo global, ou o mínimo global, o máximo local, ou o mínimo local. No caso, aqui a gente tem uma função de erro e nós queremos
determinar qual seria a região da curva que representa esse erro, onde o erro é mínimo. Por isso que nós empregamos técnicas de otimização utilizando a discretização dos conceitos de derivadas para minimizar o erro. As abordagens de aprendizagem não supervisionada geralmente são chamadas de métodos de agrupamento, que o termo em inglês é clustering, e esses métodos de agrupamento eles se fundamentam principalmente em medidas de distância, em que você seleciona alguns pontos de dados no seu espaço amostral para eles representarem os centros daquele espaço amostral, e a partir desses centros se calculam distâncias para as vizinhanças, e isso de modo bem geral, falando de modo bem geral, os pontos de dados que estão dentro desse raio de distância, eles estariam no mesmo grupo, os que estão fora do raio de distância estariam em outro grupo. E nesse conjunto de apresentações sobre aprendizagem, eu vou usar um exemplo bem simples, que seria o problema de distinguir entre boxeadores e bailarinos utilizando a altura e o peso. Então, só por curiosidade, aqui a gente tem um boxeador Muhammad Ali e aqui um bailarino russo muito conhecido, que é o Baryshnikov. Então, o próximo vídeo vai tratar de regressão e classificação.